Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os povos nativos da América. Sou Éder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, vamos à matéria? Bom, eu fiz essa tabela aqui com os povos nativos da América. Na América do Sul, que seria o Brasil, ele era habitado pelos indígenas tupis-guaranis, os caraíbas ou os caraíbes, gês ou tapuias, aruaques ou maipurés. Na América do Sul, que englobava o Andes e a América Central, México e Antilhas, tinha as civilizações astecas, maias e incas, que eram pré-colombianos, ou seja, da chegada de Colombo aqui na América. E na América do Norte, que seria os Estados Unidos, né, hoje, tinham as tribos indígenas, que eram os Sioux, os Cheyenne, Apache, Comanche, Cherokee, dentre outros. Bom, vamos começar pela América do Sul, o Brasil. No Brasil já habitava aqui os índios, que eram os tupis-guaranis, né, os gês ou tapuias, os aruaques ou maipurés e os caraíbas ou caribes. Quando Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, já existiam de 2 a 4 milhões de índios. Eles viviam da caça, da pesca, da agricultura de mandioca, batata doce, milho, amendoim, feijão e da colheita de frutos da natureza. No início da colonização, basicamente os portugueses tinham mais contato com os índios tupis-guaranis porque eles habitavam o litoral brasileiro. O índio acabou influenciando a cultura brasileira. Na língua, temos as palavras abacaxi, amapá, açaí, amendoim, dentre outros. Na culinária, o mingau, a tapioca, pirão, dentre outros. E em hábitos como tomar banho diariamente. Temos também a rede, jangada, artesanatos e a utilização de remédios naturais. Calcula-se que a população indígena, hoje, em 2018, essa data aí, né, tenha 900 mil habitantes divididos em 250 povos diferentes, falando mais de 150 idiomas. Quando Pedro Alves Cabral desembarcou no Brasil, a população era calculada de 2 a 4 milhões de habitantes, que pertencia a mais de 1.000 povos diferentes. Os fatores que levaram a essa diminuição foram os deslocamentos forçados, que foram descimentos, aos trabalhos exaustivos, as doenças como gripe, sarampo e varíola, as guerras entre índios e portugueses. Essa observação aqui, presta bem atenção porque isso aqui já caiu em concurso, tá joia? Agora vamos à América do Sul, que é o Andes, e a América Central, o México e Antilhas. As civilizações astecas, maias e incas são considerados povos pré-colombianos, porque já estavam nas Américas antes da chegada de Cristóvão Colombo. Civilização astecas. Foi uma civilização mesoamericana, porque ela englobava o México, a Guatemala, o Belize, São Salvador e a Honduras. Os astecas viviam na região que hoje corresponde ao México entre os anos de 1300 a 1521. Formavam um povo guerreiro. O Império Azteca foi formado no século XV com quase 500 cidades e entrou em decadência com a invasão espanhola com Fernão Cortés entre 1519 e 1521. Eles eram organizados basicamente em 3 cidades-estados, que era Tenochtitlan, considerada a capital do Império Azteca, Texcoco e Tlacopan. Dominava a agricultura e se apoiava em detalhado sistema de drenagem, além de técnicas de tecelagem e manipulação de ouro, prata e da pintura. Política. Sua organização tinha um imperador e um chefe do exército. Era um povo guerreiro que atacava os povos próximos e obrigavam eles a pagar impostos e com isto deixavam ter uma certa autonomia. Organização social. As terras pertenciam à nobreza, que era 5% da população, que era a classe dominante. Depois da nobreza vinham os artesãos e comerciantes. A camada mais baixa da sociedade asteca era formada pelos camponeses, escravos e servos. Em sua economia, a moeda dos astecas eram grãos de cacau.
Sua economia era baseada na agricultura, principalmente na produção de milho, algodão, feijão e pimenta. O chocolate foi inventado pelos astecas, que era uma bebida amarga. Para os astecas, o ouro não tinha valor e era muito utilizado para fabricar adornos religiosos. Religião. A religião asteca era politeísta. Muitos deuses eram animais que representavam algum elemento da natureza. Suas principais divindades eram o sol e a serpente emplumada. Eles faziam sacrifícios humanos para os deuses. As pirâmides eram normalmente usadas como templos e sacrifícios humanos. Eram decoradas com ouro. Em sua cultura, eles contribuíram muito para o conhecimento humano. O calendário asteca, que é esse daqui, né? O calendário asteca também era conhecido como Pedra do Sol. É o calendário que foi utilizado pelos astecas. Esse calendário era baseado no ano solar, assim possuindo 365 dias. Na arquitetura, tiveram as construções de pirâmides, obras públicas, represas e as ilhas artificiais no lago de Texcoco. Na linguagem, ela era pictórica e hieroglífica, pois utilizavam desenhos, símbolos e sons para transmitirem mensagens. Na medicina, os xamãs e curandeiros que faziam rituais e utilizavam a fitoterapia. Na pintura e escultura, cunhagem em metais e pinturas bem coloridas e vibrantes. E na ciência, eles tinham astronomia e matemática eram bem desenvolvidas. Agora vamos ver os maias. Viviam no México e seu apogeu foi entre o século III e o século XI. Era uma civilização avançada e com intensa urbanização, além de ter uma agricultura bem desenvolvida. Sua escrita era hieroglífica. Na política, os maias tinham uma política descentralizada e por isso nunca se tornaram um império, pois haviam as cidades-estados, elas eram independentes com suas próprias autoridades militar e religiosa que eram hereditárias. Na economia, sua principal atividade era a agricultura, cultivando cacau, batata, tomate, mas seu principal produto era o milho. Eles tinham um sistema avançado de irrigação. Existia o comércio e sua base de troca eram sinetas de cobre e cacau. Os comerciantes eram uma classe privilegiada na civilização maia. Os maias foram a única civilização pré-colombiana a ter uma forma de escrita com ideogramas e de símbolos fonéticos. A religião maia era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, onde viviam em Tamonchan, um paraíso dos deuses. Adorava o sol, a lua e alguns animais. Em seus rituais, ofereciam flores ou alimentos para os deuses, ou sacrifícios humanos ou animais, pois acreditavam que o sangue alimentava os deuses. Cultura. Eles se destacaram pela rica arquitetura das pirâmides, templos, praças e prédios públicos que marcavam a área central das suas cidades. A pintura era baseada em alto relevo e em cerâmica. Ciências. A matemática era bastante desenvolvida. Na astronomia, tinha um sistema astronômico com grande precisão. Na medicina, tinham conhecimento de diagnósticos e tratamento para várias doenças e produziam remédios à base de animal e vegetal. Quando os europeus chegaram na América, a civilização maia já era decadente, mas até hoje não se sabe qual foi a causa. Mas vários arqueólogos acreditam que foi mudanças climáticas que acarretaram uma prolongada seca. Agora vamos ver os incas. Seu líder era um imperador que era o chefe militar, sendo um semideus para eles na Terra. Ele era considerado o filho do Sol. Seu apogeu foi nos séculos XI e XVI, entre 1438 até a chegada dos espanhóis em 1531. A capital do Império Inca era Cusco, que é o atual Peru, mas Machu Picchu e Ingapirca também eram muito importantes. As terras eram do imperador e existia uma hierarquia social, que era a realeza, a nobreza e as pessoas em geral como servos e camponeses.
Os espanhóis levaram 40 anos para derrotar a resistência inca, que só terminou com a morte do imperador Túpac Amaru em 1572. Os incas viviam nos Andes, como Equador, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia e Chile. Política. O chefe maior era o imperador, que era considerado um semideus, sendo o poder vitalício e hereditário. Depois vinham os sacerdotes e comandantes do exército. Além deles, o Império Inca era dividido em 4 grandes regiões e seus chefes tinham o mesmo status dos sacerdotes e comandantes de exércitos. Os Incas, assim que dominavam algum povo, eles deixavam eles manter a cultura e línguas próprias, mas era necessário o pagamento de tributos em troca de proteção. Economia. Predominava a agricultura e comércio interno na base de escambo, pois eles não tinham moeda. Produziam mandioca, amendoim, batata, milho, tomate, entre outros produtos. Na sua religião, era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses que tinham a ver com a natureza, como o sol, lua, chuva, trovão, entre outros. O principal deus deles era o sol. Cultura. Tinham esculturas, adornos, tecidos e cerâmica. Nas peças que cravam, utilizavam muita figura de animais que representavam os deuses e formas geométricas. Na música, criaram instrumentos de sopro e percussão. Na ciência, eles criaram calendários e tinham conhecimento de astronomia, matemática e de medicina. Agora, a América do Norte, que hoje é os Estados Unidos. Os povos nativos da América do Norte ocupavam a maior parte do território antes da chegada dos europeus no século XVII. Essas tribos foram perdendo suas terras e identidades culturais através do tempo, que começou com o início da colonização pelos ingleses, franceses e espanhóis, e hoje vivem em reservas indígenas demarcadas pelo governo dos Estados Unidos. Essas tribos nativas da América tinham cultura própria, apesar de terem muitos aspectos em comum, como viver em tendas, caçar, pescar e trabalhar com a agricultura. Eles viviam em tribos divididas em clãs. Normalmente, o índio mais velho era o curandeiro e transmitia aos mais novos as tradições deles. A natureza para eles era sagrada. As principais tribos indígenas eram Sioux, Cheyenne, Apache, Cherokee, dentre outras. No século XIX, os colonos americanos buscaram territórios para explorar minas de ouro e madeiras, que ficou conhecido como a Conquista do Oeste. Para essa conquista, os colonos entraram em guerra com os povos indígenas que habitavam a região. Houve grandes batalhas, mas as mais conhecidas foram contra os Cheyennes em 1868 e Sioux em 1890. Depois da conquista, que ocorreu no início do século XX, os índios sobreviventes foram colocados em pequenos territórios. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.